Fala galera, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal. E essa semana estamos trazendo um vídeo mais tarde na semana, porque tivemos alguns probleminhas técnicos, né? Probleminha técnico e a gente foi internado no hospital e não conseguiu gravar o vídeo. Mas estamos de volta com um assunto muito bacana, muito legal, que eu acredito que muita gente tem essa dúvida. Será que carboidratos viram gordura no nosso organismo? Muita gente aí já tem colocado que os carboidratos sozinhos são vilões e etc. Mas como será que ocorre isso bioquimicamente falando? Vamos descobrir? Então vem comigo e vamos descobrir como que funciona essa reação química. Então, galera, vamos lá ver se carboidratos se tornam gorduras de fato, né? Vamos lá aqui mostrar para vocês, então, como funciona. Galera, primeira coisa que eu gosto de mostrar é essa convergência no nosso metabolismo. Galera, nós temos essa convergência no nosso metabolismo através de diversos tipos de compostos químicos. Olha só que interessante. Fosfolipídio, triglicerídeos, amido, glicogênio, sacarose, tudo isso se convertendo a um composto comum chamado acetato ou acetil-CoA. Galera, e olha só que interessante, né? Todos esses compostos podem se tornar o acetil-CoA, que é um composto né, feito aí de duas moléculas de carbono, tá? E olha, a partir daqui, a ramificação de compostos que pode ser gerados, né? Muito interessante. A gente tem colesterol nessa lista, triacilglicerol. Então isso é extremamente importante a gente entender, né, a maleabilidade do nosso metabolismo, tá? A gente não vai ver um por um aqui não, tá, galera? Mas eu quero mostrar para vocês isso como um embasamento para vocês entenderem, tá? Pensando no balanço energético, lembra, eu já falei de balanço energético 1.491 vezes aqui para vocês, tá? Lembrando e levando sempre em consideração o balanço energético quando nós comemos mais energia do que nós gastamos. Então, olha só, presta atenção no detalhe aqui, ó. Nesse livro de Fisiologia do Exercício mostra o excesso pode causar a lipogênese a partir de um composto, né, carboidrato, glicose, levando então ao aumento dos estoques de gordura. Professor, mas o que é excesso? Excesso é balanço energético positivo. Balanço energético positivo é quando nós ingerimos mais energia do que nós gastamos. É fácil ficar repetindo isso, mas não é tão simples assim, porque o nosso gasto energético diário, ele é volátil, ele muda ao longo do dia, das horas, dependendo do que você come, dependendo de como você treina. Não é fixo, estagnado, tá? Isso é muito importante para a gente entender. Pensando nisso, alguns livros de bioquímica mostram essa figura para nós, tá? Então, presta atenção. A maioria dos compostos, dos macronutrientes que nós consumimos, podem ser degradados a um composto comum chamado acetil-CoA, que eu acabei de mostrar no outro slide para vocês. Então, olha só que interessante. Inclusive, alguns dos aminoácidos têm capacidade de ser diretamente transformados em acetil-CoA ou indiretamente transformados em acetil-CoA através de múltiplas reações químicas. E uma coisa bem interessante que a gente tem que entender é que a síntese de ácidos graxos, gordura, vem da condensação de várias moléculas de acetil-CoA. Por isso que nós temos aqui
então a possibilidade, nessa figura mostrando para nós, né, que a partir então da geração de acetil-CoA nós podemos ter a síntese de ácidos graxos. Então essa aí é a principal função que nós vemos aí que o acetil-CoA pode desencadear quando ele não continua, né, a sua função aqui no ciclo de Krebs. Beleza? Então agora presta atenção. Quando nós temos esse aumento do acetil-CoA, nós podemos ter a condensação dele através da enzima, da reação da enzima acetil-CoA carboxilase. Aí nós vamos ter a formação do malonil-CoA e, lógico, através de outras múltiplas reações em cadeia, nós teremos a síntese, então, do palmitoil-CoA, que, olha só que interessante, pode dar, né, aí pode culminar, né, pode resultar aí na formação de vários outros tipos de ácidos graxos, tá, poliinsaturados. Olha que interessante. Tudo isso vem do quê? Da nossa ingestão sendo maior que o nosso gasto. Eu já mostrei essa figura 1 milhão de vezes também para vocês, mas presta bem atenção nisso daqui. Eu não vou explicar esse trabalho detalhe por detalhe, mas esse aqui é um dos trabalhos mais importantes que mostram que é possível carboidrato se converter em gordura numa taxa bem baixinha, tá? Então é muito mais fácil o nosso corpo armazenar gordura vindo de uma alimentação rica em gordura, e é muito fácil também o metabolismo acontecer o quê? Eu aumento a minha ingestão de carboidratos e os meus carboidratos endógenos vão aumentar de quantidade. Nosso organismo sabe que isso acontece e automaticamente aumenta a oxidação dos carboidratos, aumenta a queima, o uso desses carboidratos como fonte de energia. E esse trabalho mostra exatamente isso. Até onde eu posso aumentar a minha ingestão de carboidratos e a partir de quando começa a síntese de gorduras, síntese de ácido graxo, chamado de novo lipogênese. Está aqui mostradinho no gráfico da direita. Galera, presta atenção no gráfico da esquerda que é sensacional. Esse gráfico da esquerda mostra algumas fases onde existe uma diminuição calórica, uma enorme carga calórica sendo colocada em cima dos indivíduos. Olha aqui, de 3.600 até 5.000 calorias, através do que? De 86% dessas calorias advindas de carboidrato. E depois, lógico, uma redução muito grande nas calorias e uma dieta semelhante à primeira que foi dada no início desse trabalho. Beleza? Não precisa focar muito nisso, foca no que eu vou falar agora. Olha aqui em cinza marcado como gasto energético. A partir do momento aonde aumenta-se muito as calorias da dieta, chegando até 5.000 calorias, o gasto energético do indivíduo vai subir mais ou menos na mesma proporção que nós estamos comendo. Ou seja, o gasto energético e a ingestão energética, eles estão ligados. Muito interessante esse trabalho. Aqui nós estamos mostrando que o gasto energético aumenta enquanto nós ingerimos mais calorias. E o gráfico da direita mostra o quê? Quanto mais carboidrato eu ingiro,
mais aumenta a oxidação, a queima, o uso do carboidrato no meu organismo. Até um determinado limite, aonde a partir daqui começa a ocorrer a síntese de gordura, síntese de ácidos graxos. Gente, isso aqui é um caso extremo, onde a pessoa passou de 1.600 calorias para quase 5.000 calorias em questão de 4, 5 dias. Isso não é algo comum do dia a dia, mas é extremamente importante a gente entender como o metabolismo funciona nessas situações extremas. Eu lembro de ter mostrado para vocês a questão do álcool. Quando eu adiciono álcool, né, que é bastante calórico, 7 quilocalorias por ml, eu adiciono álcool e continuo comendo normalmente, vai ocorrer acúmulo de gordura. Quando eu substituo algo calórico pelas calorias do álcool, não existe acúmulo de gordura no organismo. Resumindo, certo? Se você tem dúvidas sobre essa questão do álcool, assiste 2 vídeos, metabolismo do álcool e cerveja engorda, será? Tá lá no canal, dá uma olhadinha. Certo? Galera, muito importante a gente entender isso. Ou seja, carboidrato vira gordura sim, mas numa quantidade bem pequena no nosso organismo. E quanto mais carbo a gente come, mais a gente gasta carboidrato como fonte energética. Certo? Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente falou um pouquinho mais sobre a parte da bioquímica, eu não quis me aprofundar muito sobre isso, porque a gente sabe que é um pouquinho mais complexo, mas pra gente saber que sim, realmente carboidrato vira gordura, mas uma taxa bem baixinha. Se fosse para colocar em números percentuais de 2 a 3% aí, a gente sabe que isso pode acontecer. Lógico, em situações extremas, pessoas comendo muita quantidade, igual naquele trabalho que eu mostrei para vocês, isso pode acontecer também de uma forma um pouquinho mais exacerbada, tá? Mas é bom para a gente entender que sim, ocorre interconversão entre os nutrientes. Inclusive, alguns tipos de aminoácidos podem ser convertidos em acetil-CoA e futuramente também podem ser convertidos em gordura. Mas não significa que isso vai acontecer muito facilmente, tá? É muito mais fácil o nosso organismo guardar as proteínas, estocar o carboidrato, aumentar a queima dos carboidratos e guardar bastante aquelas gorduras que estão vindo, né, durante todo o nosso ciclo de alimentação. Galera, não esquece, por favor, ajuda a gente, se inscreve no canal, curte o vídeo, né, ativa o sininho e nos vemos no próximo vídeo. Bons estudos para vocês, fiquem com Deus. Até mais.